Bom, seguimos aqui falando sobre que dia é hoje, Gabi. Hoje, 9 de julho, né? Dia da Revolução de 32. Exatamente. É um feriado super importante, né, para o estado de São Paulo. E sabe quem participou deste marco histórico? Casper Líbero. Vamos entender como agora. O Dia da Revolução Constitucionalista é comemorado anualmente em 9 de julho e considerado feriado estadual em São Paulo. Também conhecido por Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista, esta data é uma homenagem ao movimento contra a ditadura de Getúlio Vargas, realizado em 1932 pelos paulistas. O jornalista Casper Líbero, junto ao jornal A Gazeta, foi peça fundamental para que os paulistas encontrassem forças para lutar pelo Estado. A participação do Casper Líbero do jornal A Gazeta começa um pouco antes, na Revolução de 30, quando o jornal e o Casper se filiam ao governo paulista, que se opõe à Revolução, aos ideais da Revolução de 30, por considerar esses ideais pouco claros nos seus objetivos políticos. Em 32, 2 anos depois, o Casper assume, digamos que um protagonismo aqui em São Paulo e ele clama por uma Constituição, por eleições livres e pela democracia no país. Ele é preso na Casa de Correção junto a outros participantes notórios de São Paulo, inclusive, entre eles, o jornalista Júlio de Mesquita Filho. Aí ele é deportado, primeiramente ele vai para Portugal, depois ele vai para Paris, ele fica um tempo lá, até que existe um movimento de reorganização da sociedade paulistana e que pede a volta dos exilados. Acho que o maior prêmio é o fato de os restos mortais do Casper Líbero estarem no obelisco do Ibirapuera, onde estão os heróis, onde repousam, né, os despojos dos heróis de 32. Mas no ano passado também a Associação Comercial de São Paulo ofereceu à Fundação Casper Líbero o colar Carlos de Souza Nazaré, pela participação do Casper na Revolução e no ideário republicano e democrático da década de 30. Por conta da Revolução, o dia de hoje é considerado a data magna do estado de São Paulo e feriado desde 1997. Vamos saber mais sobre o assunto aqui no Revista da Cidade. Muito legal, né? Saber um pouco mais sobre este feriado e saber sobre a relação do Casper Líbero com este dia. E já voltamos aqui recebendo o Ricardo Della Rosa, que é escritor e colecionador e que é um grande entendedor, né, dessa revolução. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito e você obrigado. Sabia dessa relação do Casper com a data? Sim, sem dúvida. O Casper Líbero, ele foi, além de um dos líderes da Revolução 32, uma das mentes, né, por trás da Revolução, ele atuou muito com o próprio jornal, né, a Gazeta, que teve uma participação importantíssima na Revolução. Hoje, para os historiadores, o jornal A Gazeta é uma fonte inestimável, assim, porque é muita imagem. Se você pega a capa de um jornal do período revolucionário ali, você tem muitas fotos, eles mandavam repórteres fazer matérias fantásticas na frente de batalha, né? Muito então legal. Hoje, assim, a minha pesquisa, muito eu extraí dali, sem dúvida. E a sua relação com a Revolução começou em casa, né? Conta pra gente. Exatamente. Eu sou neto de 2 combatentes. Olha só. O pai do meu pai e o pai da minha mãe. Temos até algumas fotinhos deles aqui, ó. E essa história começou em casa, eu sempre ouvi isso, né? Desde quando eu era bem pequeno. Tem foto pequenininho no obelisco do Ibirapuera e tudo. E as 2 famílias participaram de uma forma ativa. Os 2 foram para frente de combate, de fato. Né? Tem fotos deles aí na Revolução armados, né? Tem ali um código que quem gosta da história sabe, é que quem estava armado portando um fuzil, de fato chegou às vias de fato, né? Ali no combate. Entendi. E eu tenho foto dos 2 armados, municiados e tal. Porque não tinha munição para todo mundo. Tá. Né? Entendi. E esses objetos que você trouxe aqui hoje foram deles? Não. Na verdade, não. Esses são objetos que eu acho que são bem icônicos, né, da Revolução. Um é o capacete de aço
que mostra justamente assim o esforço de guerra paulista. Você imagina que a gente teve o período de revolução de 9 de julho a 2 de outubro. São um pouco mais de 3 meses, é muito pouco tempo. Sim. Nesse pouco tempo fizemos muita coisa, né? Armamento, munição, uniforme, capacete de aço. O exército contra o qual lutamos, que era o exército do governo federal, não tinha capacete de aço. Então a gente já estava na frente deles. Muito na frente. Quem produzia capacete de aço, por exemplo, fábricas de móveis de aço, que a gente conhece pelo nome até hoje, pararam a produção e começaram a produzir capacete. O capacete, inclusive, era uma presa de guerra. Os soldados que vinham do Nordeste, do Sul, o que eles queriam era capturar um capacete para levar para casa. E todos os combatentes usavam? Tinha para todo mundo? A partir do meio da Revolução, fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro, além da campanha Ouro para o Bem de São Paulo, fizeram uma campanha para os capacetes de aço. Legal. A Associação Comercial doou bastante dinheiro e fizeram muitos capacetes. Foram 3 modelos. Esse é o modelo que a gente chama de francês. Eu vou pegar aqui para dar uma olhada, Lógico. gente. Dá licença. Nossa, Você vê que ele é pesado. Ele é pesado, Gabi. Imagina levar uma lata dessa na cabeça, a gente passar horas com isso. E isso aí, debaixo do sol, é pior ainda. Olha Nossa, só. não era fácil, né? Não. O que motivou os paulistas a se revoltarem contra o governo Vargas? Olha, são vários motivos, mas assim, o que eu considero principal é assim, o governo, imagina o governo federal colocando o estado de São Paulo e os paulistas totalmente para segundo plano. Então, assim, nós não escolhíamos os nossos governantes, eles eram interventores, sempre não paulistas, e não é só o fato de não ser paulista, eles não conheciam nada de São Paulo. Então, a economia, o bom andamento do Estado começou a ficar muito confuso, e um era pior que o outro. Né? Hoje em dia, a gente vê muita política, vê que as pessoas estão se interessando por política, dá para fazer algumas analogias, né? Então você imagina o governo federal maltratando o estado de São Paulo. E aí as pessoas vão começando a ficar insatisfeitas, né? Sem dúvida. E os paulistas, eles atingiram o objetivo deles, apesar de não terem ganhado a Revolução? Ah, eu acho que sim, porque é o que se fala, né? Primeiro, quem não é de São Paulo não entende a comemoração do 9 de julho. A gente comemora, sim, o 9 de julho pela iniciativa, né, dos paulistas de fazer o Estado se libertar daquela situação. Outra coisa é que os paulistas, sim, atingiram os objetivos, porque logo depois da Revolução, apesar de perder militarmente, porque não dava para lutar contra o poderio do Brasil, né? Não tem né? nem como, né? Era muita coisa. A gente fez muita coisa, mas era tudo meio às pressas, meio totalmente às pressas, em 3 meses. Eu acho que até, se você considerar tudo isso, a gente conseguiu, até no campo militar, conseguimos algumas coisas. Mas no final da Revolução, o que aconteceu é que São Paulo conseguiu o que queria, que era uma Constituição, que foi promulgada logo depois, um governante civil paulista, que também obteve. Então, quer dizer, eu acho que Vargas falou, bom, essa é uma opinião minha, Ricardo, mas na minha opinião ele pensou, bom, é melhor não mexer com esses caras de novo, porque eles realmente... E também, assim, se a gente for analisar o contexto em que a gente vive atualmente, né, não só a cidade, né, como o estado hoje, né, de São Paulo é o mais importante hoje do país, né? E já tem uma era atenção muito privilegiada hoje em dia do Exatamente. governo federal. Então, se algo não tivesse sido feito, talvez essa atenção não tivesse se dado... Talvez a gente tivesse passos atrás, assim, Sim. na questão evolutiva. E São Paulo do já nosso tinha espaço, essa tendência para o progresso na época. A iniciativa, o que o Vargas, na verdade, a solução Vargas era uma solução vinda mais do Estado e menos da iniciativa privada. Entendi. E São Paulo é totalmente o oposto disso tudo. Exato. Né? Sim. Então é basicamente essa história. Nós vimos várias fotos, né, de itens da sua coleção. Como é que começou essa coleção? Então, a coleção começou com uma tia minha, que ela me deu um cartão postal que era do meu avô para minha avó. E na hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, nossa, e ainda para o endereço que minha mãe nasceu, né, na Lapa, é uma história familiar muito complexa num pedaço de papel muito pequeno. Aí peguei aquilo lá e falei, putz, acho que eu gostei disso. E aí a coisa começou, você começa a pesquisar, ir atrás, existem
feiras de antiguidade, antiquários, o qual a gente frequenta. E eu tive durante muito tempo um blog. E o blog atraiu muita atenção, porque era a primeira vez que tinha um conteúdo mais ou menos exclusivo sobre Revolução 32 online, né? Isso já tem 10 anos. Né? E quantos itens você tem nessa coleção? Hoje minha coleção, eu não meço ela por número de itens. Eu já tive uma coleção maior, aí eu fiz questão de colocar boa parte dela num livro que eu editei a respeito. Que inclusive está aqui comigo, este sim. livro que você irá lançar amanhã, né? Isso, o lançamento do livro é amanhã na Livraria Cultura Que legal. do Shopping Iguatemi, às 6h30 da tarde. A gente vai falar deste livro e de um livro sobre a Força Expedicionária Brasileira, que é um outro assunto super marcante, né? Muito legal. E a coleção, ela não é muito extensa, mas eu separei alguns itens que são muito importantes, acho, né, para a história. E o colecionador, ele faz isso, né? Ele vai filtrando. Tem uma fase que você quer ter um número muito grande de peças, depois você começa a olhar aquilo, você fala, pô, em vez de 100, eu gostaria de ter 10 belas peças. Com qualidade, Com né? qualidade. Legal. É a história de todos os colecionadores. É bom até para os nossos telespectadores, né, que não são daqui de São Paulo, não Sim. sabem, que não estão desfrutando de um feriado hoje, também conhecerem um pouquinho mais da história, né, da nossa cidade, do nosso estado e entenderem a importância, né, desse marco, que para nós realmente é um marco, né? Então, agora que vocês têm mais conhecimento, também peguem mais informações a respeito do livro que vai ser lançado amanhã. Sem dúvida, Gabi, né? falou tudo. Então, para quem quiser conferir o lançamento deste belo livro aqui, será amanhã na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, às 18h30, no Espaço Arena. E o pessoal encontra o Ricardo no Facebook, né, Ricardo? Isso. facebook.com/Tudo por São Paulo. Tudo por São Paulo. Tudo Tem por São Paulo. bastante coisa ali. Maravilhoso. Gostei. Tá Gostei bom? muito de te receber Legal, e de obrigado aprender um vocês. pouco mais Que agradece, sobre cara. esse feriado que é nosso, né? É Sem paulista. dúvida, a gente não pode esquecer isso nunca. Com certeza. Tem que Nunca. manter. Muito Maravilhoso. obrigada. Obrigado a vocês.